meu computador, agora sim. Tá, pessoal, gravando a aula, então, lembrando que hoje é uma aula para certificação de Scrum Foundation, que a gente vai tirar a certificação na aula que vem. Os alunos que estão ouvindo a gravação, que estão assistindo as aulas depois, também vão ter essa possibilidade, tá? Então, só não pode esquecer de me mandar por e-mail o certificado que tirar na aula que vem, que vale 1 ponto do trabalho T1, tá bom? É um estímulo para vocês, também vai valer horas complementares, né? Então, acho que vale bastante a pena fazer essa certificação. E aqui na aula de hoje, então, é uma aula bem de conteúdo para a gente poder tirar a certificação, tá? Então, vamos lá. Metodologias ágeis voltadas para a certificação, então. Vamos falar um pouco da introdução de métodos ágeis, né? Os métodos ágeis se tornaram popular em 2001. Por quê? Porque naquela época, a parte toda da certificação, a parte toda do desenvolvimento de software, ela era muito voltada, orientada a planos, né? Então, o que acontecia? O pessoal acabava focando muito em especificação, ia desenvolver, e acontece que dava problema no desenvolvimento, tinha que voltar tudo, então tinha um retrabalho muito grande. Então, esses 17 especialistas de desenvolvimento de software, representando aí várias áreas como XP, Scrum, SDM, Crystal, FDD, eles estabeleceram princípios comuns entre essas metodologias, né? Então, quem estivesse trabalhando dentro desses princípios era considerado uma metodologia ágil. E o resultado disso, então, foi a criação da Aliança Ágil e a criação desse manifesto ágil que está nessa página, que eu já vou mostrar para vocês. Essa aqui. Opa, não. Gente, peraí. Essa página aqui, tá? Mas deixa eu voltar um pouquinho. Contando um pouco da história aí das metodologias ágeis, a gente teve aí, ó, para vocês verem que não são coisas muito recentes, tá? As metodologias existem há muito tempo. Então, o Crystal método foi de 92, né, o XP de 94, o Scrum nasceu em 95, o XP com Kent Beck em 96, DSDM em 97, FDD, ASD, de Pragma Programmer, o Lean em 2013, então, são metodologias que existem há bastante tempo, tá? Quando a gente trabalha com métodos ágeis, quando a gente diz que uma empresa tem um mindset ágil, significa que ela trabalha dentro de valores e princípios, tá? Então, são 4 valores, 12 princípios e várias práticas, tá? E isso cai na certificação, esses 4 valores, esses 12 princípios. Então, eu vou passar isso para vocês, tá? E as práticas são o que tem dentro do Scrum, tá? Que a certificação é em Scrum. Então, vamos lá. Para tirar a certificação do Scrum Foundation, isso aqui que é o nosso material. É o Manifesto Agile, tá? Com 4 valores e 12 princípios, o Scrum Guide e o Agile e o glossário do Agile, certo? Vamos seguir, então. Os 4 princípios. Quais são os 4 princípios do Ágil? São esses aqui, ó. Indivíduos e interações, software e funcionamento, colaboração com o cliente e responder às mudanças. Tá? Então, se na prova colocarem, quais são os 4 princípios do Manifesto Ágil, são esses aqui. Tá? Indivíduos e interações, mais que processo e ferramentas, software e funcionamento, mais que documentação abrangente, colaboração com o cliente, mais que negociação de contratos, e responder a mudanças, mais que seguir um plano. Tá? E eles colocam dentro desse manifesto que eles enxergam valores nesses itens que estão à direita. Pode falar. Alguém fez alguma pergunta, pessoal? Não? Tranquilo? Mas se quiserem perguntar, podem parar que eu respondo, tá? Bem tranquilo. Então, esses 17 profissionais, eles dizem o seguinte, ó, nesses valores que estão à direita, eles enxergam o valor, tá? Processo e ferramentas é importante, documentação é importante, contrato é importante, seguir um plano é importante. Só que, na visão desses profissionais, é muito mais importante você dar atenção a indivíduos e interações, a software em funcionamento, a colaboração com o cliente e responder a mudanças. Tá? Então, esses aqui são os 4 valores do movimento ágil. E quais são os princípios, tá? Então, tem 12 princípios, eu vou passar um por um para vocês. Princípio número 1, nossa maior prioridade é satisfazer o cliente por meio da entrega cedo e frequente de software com valor. Tá? Essa frase é a frase do princípio, tá, pessoal? Eu não estou fazendo ajuste. É exatamente isso que estão dentro dos princípios ágeis. Tá? Ele fala o que aqui?
que eu quero é satisfazer o meu cliente, e eu quero poder entregar para o meu cliente uma entrega cedo e frequente de software, né? O que não acontecia fora das metodologias ágeis. Quando a gente tem um modelo mais orientado a plano, geralmente tu especifica tudo primeiro, né? Que é mais um modelo mais cascata. Tu faz a especificação primeiro, depois tu desenvolve, depois tu testa, depois tu coloca em produção, tá? E no ágil não é assim, né? No ágil, dentro de uma sprint, tu tem ali uma parte de design, um de dev, um de teste, já entrega uma parte do software funcionando, tá? Então, isso que é um dos princípios, o primeiro princípio ágil. Segundo, aceitar mudanças de requisitos, mesmo no fim do desenvolvimento. Isso é complicado, né, pessoal? Nós dev, né, a gente que desenvolve, pô, tu tá lá na última sprint, aí o cliente quer alteração, a primeira coisa que tu faz assim, não, né, vamos botar no ar primeiro, depois a gente vê. E o ágil não é assim, o ágil fala, se o cliente quer uma mudança por causa do negócio dele, porque ele quer tirar vantagem competitiva, né, então a gente tem que aceitar essa mudança e tem que ajudar o cliente, tá? Então, é um dos princípios ágeis, aceitar sim mudanças de requisito mesmo no fim do desenvolvimento. Terceiro princípio, entregar software em funcionamento com frequência, desde a cada 2 semanas até a cada 2 meses, com uma preferência por prazos mais curtos, tá? Então, o que acontece aqui? Eu tenho que ir entregando, né? Já trabalhei em vários tipos de projetos. Projeto de 1 semana, tá? Onde o cliente queria uma sprint de 1 semana, e a gente fazia toda semana, a gente tinha reunião com o cliente, no início e no final da semana. Já trabalhei com sprint de 15 dias, já participei de projeto com sprint de 1 mês, sprint final o pessoal faz de 1 mês. Então, assim, tem que ser um acordo que fique bom para o cliente e para a empresa que está desenvolvendo o software, ok? 4, as pessoas do negócio, os desenvolvedores, devem trabalhar em conjunto diariamente ao longo do projeto. O que é isso? É equipes unidas, né? Todo mundo tem que trabalhar junto. Por isso que se fortaleceu tanto a figura do PO, né? Na minha época na minha época, eram chamados analistas de negócio, tá? Ainda existe esse cargo de analista de negócio em grandes corporações. As corporações que já estão trabalhando mais no modelo mais de métodos ágeis já chamam esses profissionais de POs, que são os donos do produto. Mas ainda tem muita empresa que trabalha no modelo mais tradicional, né? Ou seja, tem o cara do negócio e tem o PO para transformar o que o cara do negócio quer numa metodologia para poder rodar com os times de desenvolvimento, ok? Então, quarto princípio, pessoas de negócio e desenvolvedores trabalhando juntos. Quinto, construa projetos em torno de indivíduos motivados, deles o ambiente, o suporte que precisam e confie neles para realizarem o trabalho. Aqui cai a teoria do comando e controle, né? Ou seja, o gerente de projeto fica sempre controlando, né, ou pegando status do que o time está fazendo. No Agile, tu tem a sprint, o time pegou a tarefa e deu. O GP não vai ficar perguntando o que foi feito, o que não foi feito, se está atrasado, quantos por cento está aquela atividade. Né? Se tem reuniões, as deles, para identificar o que eles estão fazendo, se tem algum impedimento. Mas o time é autogerenciável, né? O time, ele tem esse... ele se auto-organiza para poder entregar as tarefas, né? Não existe comando de controle em times ágeis. Sexto, o método mais eficiente e efetivo de se transmitir informação para e entre uma equipe de desenvolvimento é a conversa face a face. E aqui, na minha opinião, foi o que a gente teve de mais adaptação quando a gente veio para o modelo online, né? Que é o quê? O que é o face a face do modelo online? São as câmeras abertas. Né? Por isso que quando a gente está rodando o projeto, principalmente na Agis, a gente pede para abrir as câmeras. Por quê? Porque é face a face o ágil. Tá? Então, não adianta a gente estar lá em sala de aula, rodando um projeto com as câmeras fechadas. Tá? Isso não está dentro dos nossos princípios de agilidade, que é o que a gente também ensina para vocês quando a gente trabalha dentro dos projetos da Agis. Tá? Então, por isso que todos os professores pedem câmera ligada, é face a face. A conversa tem que ser face a face, entendeu? Tu vai transmitir uma informação, tu tem que transmitir face a face. É por isso que a gente pega tanto no pé de vocês para deixarem as câmeras abertas. Sétimo, software em funcionamento é a principal medida de progresso, né? Ou seja, termina a sprint, sobe o software. Termina a sprint, sobe aquele incremento de software, né? Então, isso é importante. Senão, a gente fica com essa velha figurinha aqui, né? Aqui era como o cliente explicou e aqui é o que ele realmente queria.
porque existe realmente, em muitas situações de projeto, o cliente não sabe o que ele quer. Só que a partir do momento que tu vai conseguindo validar com ele, entregando por sprint, ele começa a ver aquele produto nascendo e ele já vai validando aquele produto. Então, se ele quer alguma alteração, ele já coloca na próxima sprint. Oitavo, os processos ágeis promovem o desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter indefinidamente um ritmo constante, né? Ou seja, ninguém quer que vocês fiquem que nem esse cara aqui da foto, né? A gente quer que vocês realmente consigam, dentro de uma metodologia ágil, que é uma metodologia que tem os seus passos, né? Ela é um framework onde você tem que executar as reuniões, que vocês realmente consigam entender quanto que o meu time consegue entregar, qual é a velocidade do meu time e o que que eu realmente consigo colocar dentro daquele meu tempo, da minha daily, a nível de escopo, né? Então, isso é um dos princípios. Empresas que estão sempre trabalhando muito, fora do horário, todo final de semana, não está com esse princípio sendo respeitado. Tá? Então, a gente cuida bastante aí. A gente sabe que a gente trabalha em desenvolvimento de software, a gente sabe que atrasa, né? A gente sabe que a gente tem bastante débitos técnicos nas sprints, que não é fácil, tem que conhecer o time. Então, eventualmente, fazer uma hora extra, fazer um final de semana, não tem problema nenhum. Agora, se está sempre, tem que rever essa questão. Nono, a atenção contínua à excelência técnica e a um bom projeto aumenta a agilidade, né? Isso é um princípio ágil no sentido de que tem que buscar sempre o melhor. Qual é a melhor linguagem? O que é melhor para esse projeto? Qual é o melhor banco? Né? Então, tem que estar focado nessa excelência técnica. Simplicidade. A arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser feito, né? Aqui vem muito do PO, de entender o que o cliente quer, priorizar essa lista de backlog, né? E o que não precisou ser feito, aí realmente despriorizar. Tá? Então, simplicidade é uma palavra-chave aqui para os métodos ágeis. 11º, as melhores arquiteturas, requisitos e projetos emergem de equipes que se auto-organizam, né? Então, tu tem um time, tu tem que confiar no teu time, né? Tu tem que dar esse ambiente e motivar eles para que eles possam fazer o seu trabalho, né? E eu me lembro que uma das coisas que mais acontecia nos times ágeis era quando tinha alguém que não trabalhava e o pessoal pedia para vir tirar aquela pessoa do time, né? Porque atrasava o time, né? E muitas vezes, para a gente poder identificar num modelo mais tradicional, é mais difícil tu identificar quando uma pessoa não está conseguindo ser produtivo o suficiente, né? Em times de Scrum, se aquela pessoa não está ajudando, não está trabalhando, tu consegue enxergar isso muito rápido, né? E o próprio time pede para trocar o desenvolvedor ou alguma coisa assim, né? Porque ele não está tocando junto, ele não está fazendo junto, então o time mesmo se acaba comentando. Tá? Então, o time se organiza, tanto na arquitetura, nos requisitos, e assim por diante. Então, esse princípio é o número 11. E princípio número 12, em intervalos de tempo regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais efetiva, e então refina e ajusta seu comportamento de acordo. Tá? Ou seja, a cada sprint, né, a gente tem sempre aquela reunião de retrospectiva. O que deu certo, o que não deu certo, o que eu tenho que melhorar, se eu tenho alguma pessoa que eu preciso dar um feedback para melhorar, então, e isso a gente faz muito bem ali dentro da Agis, né? Todo final de sprint realmente tem uma reunião de retrospectiva, e pessoal, é bem importante, tá? Às vezes eu vejo o pessoal do time assim, não, porque vamos fazer rapidinho a retrospectiva. Não é para fazer rapidinho uma retrospectiva. Uma retrospectiva é aquela hora que o time realmente tem esse tempo para que ele pense o que deu certo, o que deu errado. Tá? E os Agis 4 aí, no caso, tem que estar preparado para puxar essas reuniões e não ir no embalo do time. Se o time quer, rapidinho, rapidinho, senão não vai dar tempo de quebrar as tarefas, façam a reunião bem feita. Tá? Essa reunião aí, ela é bem importante para o time. Ok? Bom, 4 valores, 12 princípios. Até aqui, tudo bem? Dúvidas? Por enquanto, tá ok. Tá, então tá bom. Qualquer coisa, podem me interromper. Aqui são os princípios da agilidade do Sicredi, tá? Eles compartilharam comigo
esse material. A gente já fui algumas vezes no Sicredi, eu levei alguns alunos lá quando a gente estava presencial. Então, eles acabam mostrando esses 12 princípios, né? E fica assim, ó, satisfazer o usuário, confie, apoie, atenção contínua, aceite bem as mudanças, conversas face a face, mantenha a simplicidade, entregas frequentes, foco no software funcionando, times auto-organizados, trabalho em conjunto, desenvolvimento sustentável e refletir e ajustar. Ok? Maravilha, vamos lá. O que a gente tem agora? A gente tem agora o seguinte, o guia do Scrum, que esse também cai bastante na certificação, tá? Então, quem puder baixar o guia do Scrum, também é bom ter o guia junto com vocês na hora que vocês forem fazer a certificação para eventuais consultas. Vamos lá. Aqui é mais uma curiosidade, tá? Que em 1986, o Scrum nasceu de uma publicação na Harvard Business Review, no qual os autores comparavam as equipes de alto desempenho em multidisciplinaridades com a formação Scrum existente nas equipes de rugby. Então, o nome Scrum veio dessas equipes. O Scrum é aquela hora onde o pessoal se reúne para definir qual é a estratégia de ataque. Tá? Depois de 1995, ele foi formalizado daí por Jeff Schutterman e Ken Schwaber, né, no artigo Scrum in Perfect Storm. Eu coloquei se eu não me engano, eu coloquei esse artigo para vocês no Moodle, tá? Então, se por acaso não está lá, só me avisem que eu coloco, que eu tenho esse artigo, é bem interessante. Mas vamos lá. O guia do Scrum 2017 é o que está na prova da certificação, tá? Já existe um guia mais novo, mas a prova está o 17. Mas não tem muita mudança do 2017 para o 2021. Tem algumas coisas a nível de grooming, que eles não usam mais, eles usam o nome de refinement, mas nada que seja diferente no sentido da gente entender o framework, tá? Então, vamos lá. O que é o Scrum? Scrum é um framework, tá? Não é técnica, não é processo, é framework, tá? Então, cuidado com essa palavrinha aí na hora da prova. Então, Scrum é um framework para desenvolver, entregar e manter produtos complexos. Scrum é leve, simples de entender e difícil de dominar, tá? Por que ele é difícil de dominar? Porque as pessoas têm que ter treinamento para rodar o Scrum. Se tu pega uma empresa que quer colocar o Scrum e sai fazendo, a chance de ter problemas é muito grande, tá? Então, realmente, as pessoas têm que estar treinadas, o PO tem que estar treinado, o Scrum Master tem que estar treinado, todo mundo tem que estar treinado para aí, sim, poder rodar um projeto com Scrum. O que mais? Scrum não é um processo, técnica ou método. Scrum é um framework dentro do qual você pode empregar vários processos ou técnicas. O Scrum deixa claro a eficácia relativa das práticas do gerenciamento e desenvolvimento de produtos, de modo que você possa melhorar o produto, o time e o ambiente do trabalho. Pessoal, me deem 5 minutos que eu tenho que brigar com o gurizinho que está jogando play e gritando sem parar. Só um minuto, peraí. Voltei, pessoal. Eu vou botar uma hashtag, odeio Fortnite. Gente, que inferno esse jogo. Nunca vi crianças gritarem tanto para jogar um jogo. Tá, mas vamos lá. Voltando, então. O Scrum deixa claro a eficácia relativa das práticas de gerenciamento e desenvolvimento de produtos, de modo que você possa melhorar o produto, o time e o ambiente de trabalho. Por último, o framework do Scrum consiste de times Scrum associados a papéis... Opa, deixa eu arrumar essa frase aqui. Framework. Vou botar aqui do Scrum. Isso. Então, o framework do Scrum consiste de times Scrum associados a papéis, eventos, artefatos e regras. Isso aí também é bem importante, tá? Às vezes cai também, ó, do que o framework do Scrum consiste? Times Scrum associados a papéis, eventos, artefatos e regras, tá? Isso aí a gente vai ver. Dúvidas até aqui?
Professor, aproveitando o teu slide anterior, também tinha um conceito lá em manter, em Tamatê, eu acho. Esse? No slide anterior. Tá, não, tranquilo. Só Depois já eu tá. vejo. Aham, Depois eu dou só isso. uma olhadinha. Ah, mateira ali, ó. Tá, beleza. Vamos lá, então. Tá, mas aqui vocês pegaram bem, isso é bem importante, tá? O conceito, esses conceitos do guia de Scrum, com certeza tem uma questão. Uso do Scrum, tá? Então, se tiver alguma questão no sentido assim, onde você usa o Scrum, ó? Então, o Scrum foi inicialmente desenvolvido para gerenciar e desenvolver produtos. Iniciando no começo dos anos 90, o Scrum tem sido usado extensivamente, mundialmente, para pesquisar e identificar mercados viáveis, tecnologias e funcionalidades de produtos, desenvolver produtos e melhorias, liberar produtos e melhorias frequentes, chegando a várias vezes por dia, desenvolver e sustentar a nuvem online segura sob demanda e outros ambientes operacionais para o uso de produtos. Isso aqui tem aparecido mais nesses guias mais novos, tá? Porque o primeiro guia lá, o Scrum, era para desenvolver software, tá? Lá no início, bem no início, foi para isso que foi criado o Scrum. Só que o que aconteceu? Explodiu, né? Ele é um framework que acabou começando a ser usado em várias empresas, inclusive pelo Kent Schwaber e pelo Jeff Sutherland, que estão aqui embaixo, ó, né? Eles mesmos davam consultorias, várias outras empresas foram chamando eles, e eles foram adaptando o Scrum ou utilizando o Scrum para desenvolver outras coisas, tá? Identificar mercados, né? Utilizando o framework. Tá? Sustentar e renovar produtos. Beleza, o que mais? Scrum demonstra efetividade, especialmente na transferência de conhecimento iterativo e incremental. A essência do Scrum é um pequeno time de pessoas, e o Scrum emprega uma abordagem iterativa e incremental para aperfeiçoar a previsibilidade e o controle de riscos, tá? Então, aqui também são coisas todas do guia. O que ele fala ali? Times pequenos, tá? No último guia, não veio exatamente o número de pessoas, mas nos guias anteriores, o Scrum colocava, assim, que o time era de 6 a 9, entendeu? Eram times pequenos, de no máximo 12, de 9 a 12, se eu não me engano. Tá? Então, eles traziam. Agora, eles focam que a essência do Scrum é um pequeno time de pessoas. Times muito grandes, 15, 20 pessoas, é ruim de rodar o Scrum, tá? O que mais aqui? Tranquilo, tá. Então, esse aqui é o framework do Scrum, num modelo com mais opções de ferramentas, né? Aqui ele identifica a visão que nós fizemos na aula passada. Aí tem o produto backlog, o release planning, sprint backlog, daily scrum, review, o próprio sprint, né, que está rodando, o incremento de produto e a retrospectiva. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, porque eu estou tocando. Tem algum aluno que nunca ouviu falar de Scrum, que é a primeira vez aqui na aula? Tem, pessoal, pode falar, não tem problema. Só para mim fazer um alinhamento de o quanto eu posso correr ou o quanto eu tenho que parar para explicar melhor. Todo mundo já rodou os projetos dentro da Agile, já tem uma ideia de metodologia ágil, né? Porque a Agile não roda o Scrum by the book, que a gente chama, né? A gente usa as cerimônias do Scrum, a gente tem a nossa própria metodologia, mas baseado nas cerimônias do Scrum. Tudo bem para vocês, então? Tudo bem, professor. Tá, então tá bem. Vamos lá. Teoria do Scrum, tá? Isso aqui também cai certo na prova. Quais são os 3 pilares do Scrum? Os 3 pilares do Scrum são transparência, inspeção e adaptação. Tenho quase certeza que tem isso aí. E ele é baseado nas teorias empíricas de controle de processo. É isso mesmo, ó, processo. Quem acha que Scrum não tem processo, tá aqui, ó, tá? Então, esses são os 3 pilares. Vamos ver eles, então. Transparência. Aspectos significativos do processo devem estar visíveis aos responsáveis pelos resultados, tá? Ou seja, ninguém esconde nada no Scrum, tá? Teve um problema, tem que falar. Problema no código, tem que falar. Tudo que é significativo tem que estar responsável,
Tá? Aqui ele coloca um exemplo. Ó, uma linguagem comum referente ao processo deve ser compartilhada por todos os participantes. Eu tenho alguma situação de um processo, alguma coisa, não tem essa de ficar escondendo, ou não vou mostrar para o cliente, não vamos falar para o PO. Isso não existe, tá? Tanto que é um dos pilares do Scrum, que é a transparência. Segundo, inspeção. Tá? Os usuários do Scrum devem frequentemente inspecionar os artefatos do Scrum e o progresso em direção a detectar variações. Esta inspeção não deve, no entanto, ser tão frequente que atrapalhe a própria execução das tarefas. Aqui, no caso, vai inspecionar como é que está o backlog, né, como é que se está priorizado ou não. Então, aí tem alguns artefatos que a gente faz inspeção. E adaptação é o seguinte, se um inspetor, ele usa esse termo, tá, pessoal? Toda a minha aula aqui, todo o material que está no Moodle, essa aula é exatamente a linguagem que eles usam no guia. Então, eles chamam de inspetor mesmo, né? Se um inspetor, um chefe, determina que um ou mais aspectos de um processo desviou para fora dos limites aceitáveis e que o produto resultado será inaceitável, o processo ou o material sendo produzido deve ser ajustado. Está rodando alguma coisa que não está legal, né? Volta e ajusta o processo. E o ajuste deve ser realizado o mais breve possível para minimizar mais desvios, tá? Então, transparência, ou seja, tudo tem que ser transparente para todos. Adaptação, né? Se eu tenho alguma coisa que não está legal, eu faço adaptação e inspeciono sempre para verificar se o processo está rodando, se está tudo certinho. Então, 3 pilares do Scrum: transparência, adaptação e inspeção. Bom, aqui o Scrum prescreve 4 eventos formais para inspeção e adaptação, tá? Quais são os deles? O planejamento da sprint, a reunião diária, a revisão da sprint e a retrospectiva da sprint, tá? Esses são os eventos, são as cerimônias também, eles também usam muito esse nome, né? Cerimônias. Em vez de chamar de reunião, eles chamam de cerimônias, chamam de eventos, tá? Então, planejamento, reunião diária, revisão da sprint, retrospectiva da sprint. Todo mundo aqui já trabalhou com Scrum, né? Ou seja, em projetos, ou seja, na Agis, isso, tem alguém que não trabalhou? Não? Tá, que bom. Isso aí vai ser bem legal para as carreiras de vocês, assim. O Scrum by the Book eu nunca trabalhei. Não sei se você já teve a oportunidade de trabalhar. Já tive a oportunidade de trabalhar, tá? Mas geralmente as empresas acabam adaptando algum outro processo. É difícil todo mundo trabalhar by the book. Quer ver, ó? Eu vou te dizer uma questão que muitas empresas mudam. Quando tu faz um curso de Scrum, eles falam assim, ó, que todo mundo tu vai trabalhar por User Stories, né? E que todo mundo tem que trabalhar junto na primeira User Stories. Então, todo mundo trabalha na primeira, terminou, passa para a segunda, que passa para a terceira. Só que ninguém faz isso, né? Tu tem lá 5, 6 US para entregar dentro da tua sprint, né? E o pessoal divide as US, quem começa aqui, quem faz aqui. Então, isso já não é by the book, entendeu? O by the book diz para que todo time faça a primeira, depois a segunda, depois a terceira, né? E aí também essa questão, assim, a outra questão que a gente adapta, né? Tu vai fazer sprint 15 dias. E aí, eventualmente, tu quebra uma sprint. Vou deixar mais um dia na sprint. Não pode. Mas, às vezes, a gente tem que adaptar, entendeu? Então, o by the book não é tão fácil assim de ser implementado, tá? Geralmente, as empresas, elas adequam alguma coisa ao processo delas. Em função de cliente, em função de projetos, que eu, particularmente, não vejo nada de errado nisso, tá? Eu acho que a gente tem que conhecer as melhores práticas de gerenciamento de projetos, seja Scrum, XP, TDD, BDD, algumas áreas de conhecimento PMBOK, gestão de risco, gestão de escopo, e tu usar essas ferramentas em prol do teu projeto. Ok? Show. Bom, times do Scrum. Eu adoro essa foto, porque é exatamente isso, tá? O time é considerado o time, todos são iguais, né? Aí vão considerar que tem o Scrum Master ali no meio, tá? Mas esse é o time do Scrum, tá? O time do Scrum é o time que está focado em fazer a entrega da sprint. E aqui eu até tenho uma dinâmica, eu até tirei a dinâmica daqui. Opa! Tirou o compartilhamento sem querer, vamos voltar aqui. Eu tirei por causa que não ia dar tempo. Então, times de Scrum, tem papéis bem definidos, tá? Então, se na prova cair assim, quais são os papéis do Scrum?
1, PO, 2, Scrum Master e 3, time. Tá? Por isso que o time ele é exatamente igual. Tá? Todas as pessoas trabalham, não existe cargo dentro do time. Não existe assim, ó, eu sou designer. Não, tu é time. Eu sou QA. Não, tu é time. Entendeu? É time de desenvolvimento. O cargo, tô falando by the book, né, pessoal? O cargo não existe dentro do Scrum. Tá? Ou tu é PO, ou tu é Scrum Master, ou tu é time de desenvolvimento. Tá? Vamos lá. O que o time faz? Ele executa o trabalho propriamente dito e ele consiste em desenvolvedores com todas as habilidades necessárias para transformar os requisitos do PO em um pedaço potencialmente entregável do produto final da sprint, tá? Então, é tipo assim, ó, eu tenho que entregar aquela OS. O meu desenvolvedor terminou, eu vou testar. Mas eu não sou tester, mas eu vou testar, entendeu? Eu tenho que liberar aquela OS. Então, a gente pega junto para a gente poder entregar tudo que foi combinado com o PO. Então, por isso que essas habilidades, elas são... O Scrum fala muito em times interdisciplinaridades, entendeu? Ele é interdisciplinar, ele atua em várias coisas para poder entregar o que o cliente deseja. Times Scrum entregam produtos de forma interativa e incremental, maximizando as oportunidades para feedbacks, tá? Isso aqui também é bem padrão. PO, o que o PO faz? Ele é o dono do produto, então ele é que tem responsabilidade de entender o valor do negócio, entender o valor do produto, tá? E o resultado do trabalho do time de desenvolvimento, né? Ele tem que pegar isso que o cliente quer e fazer essa entrega aí com o time de desenvolvimento. O PO pode fazer o trabalho acima ou delegar para o time de desenvolvimento fazê-lo, né? Ou seja, o time também pode ajudar o PO, né, a priorizar, a entender o backlog e assim por diante. Mas quem é responsável é o PO, tá? E aqui a gente tem essas reuniões de refinement, que eles chamam, né? De tu realmente reunir o teu time, apresentar todas as OS que tu tem dentro do teu projeto, e o time, junto com o PO, discutir o que é difícil, o que é fácil, como é que é essa OS, quais são as dificuldades que tu tem de implementar, se é fácil, se é difícil, como é que prioriza. Então, o time de desenvolvimento pode apoiar, sim, o trabalho do PO, não tem problema nenhum, certo? Mas é o PO que é sempre o responsável por ele. Não existe assim, quem fez foi o dev, então o dev o dev tem responsabilidade pela user stories. Não, né? O produto do backlog é sempre o PO, tá? E o PO é uma pessoa, não é um comitê. Isso também é outra coisa que tem que ficar muito claro, é uma pessoa. Para que o PO tenha sucesso, toda organização deve respeitar as decisões dele, né? Então, por isso que é difícil implementar um Scrum, entendeu? Quando a empresa não conhece, não fez um curso, não fez certificação, né? Porque daí, às vezes pode vir por cima uma ordem de outro chefe pelo PO, entendeu? E não é isso, o PO é o dono do produto. Ele, claro, que tem que respeitar, todo mundo tem que respeitar as decisões dele, porque ele é o dono do produto. Se tu começa a perder, isso vira bagunça, né? O que mais? O gerenciamento do backlog é feito pelo PO, né? E inclui expressar claramente os itens do backlog do produto, ordenar os itens do backlog do produto com o objetivo de alcançar melhor as metas e missões, garantir que o backlog do produto seja visível e transparente, aqui entra, né, um dos pilares do Scrum, e mostrar que o time do Scrum vai trabalhar, né, e seguir daí e garantir, né, que todo esse time entenda os itens do backlog do produto. Tá? Mais uma coisa. Opa, tá claro aqui, pessoal, o que é o PO? Ele é o responsável por todo o produto. Ele prioriza, ele coloca no backlog, ele tem que garantir que o time de desenvolvimento entendeu o que tem dentro daquele backlog, tá? Então, ele é o cara que tem esse entendimento, tá? Scrum Master, né? Aqui eu gosto dessa aula porque fica bem claro qual é o papel do Scrum Master e qual é o papel de um gerente de projeto quando vocês assumem a Agis, tá? Vocês são muito mais do que simplesmente um Scrum Master dentro da Agis, vocês são gerentes de projeto, tá? O Scrum Master, ele é o cara que faz com que o Scrum rode, que tenha todas as cerimônias, que ninguém pule nenhuma etapa e tira o impedimento. O gerente do projeto faz muito mais do que isso, tá? Então, vamos lá.
qual é a responsabilidade de um Scrum Master? Ele promove e suporta o Scrum, como definido no guia, tá vendo? Então, ele pega o guia do Scrum, coloca embaixo do braço e tem que fazer com que aquele guia funcione, tá? Ó, ajudando a entender a teoria, você tem que arrumar aquela palavra ali, as práticas, as regras e os valores do Scrum. Responsável por remover impedimentos. O que são impedimentos? Por exemplo, numa daily, tá? Chega um dev e diz, deu tela azul no meu computador, estou travado, não estou conseguindo andar, estou com problema de máquina. É o Scrum Master que vai resolver o problema da máquina. Entendeu, pessoal? Então, assim, ele tira qualquer tipo de impedimento. Ah, estou sem o acesso à API, que eu preciso do cliente. O Scrum Master vai falar com o cliente para verificar o que está acontecendo com a API. Então, tudo que pode impedir que o time faça o seu trabalho, o Scrum Master, ele é responsável. E ele é responsável por fazer um muro. Eu brinco, né, que isso a gente fazia muito expresso. Tem que fazer um muro para o teu time. Tu protege o teu time para que não venha ordens externas para eles, entendeu? O time está trabalhando naquela sprint. O time não pode receber ordem de mais ninguém, tá? O time fez a reunião, selecionou as sprints, combinou com o cliente, tem que baixar a cabeça e trabalhar, né? Então, o Scrum Master faz essa muralha, né, para não deixar que outras atividades entrem no time sem ser aquelas que estão dentro da sprint. E pode ter certeza, pessoal, isso é bem difícil. Tá? Isso é uma das coisas que mais dá trabalho quando está começando a implementar um Scrum, que é proteger o time de interferências externas, que é bem isso aqui, ó. Né? Ah, mas eu estou nesse time, mas o meu chefe é da outra área e quer que eu faça alguma coisa. Não pode. Tem que ir lá, falar com o chefe dele, dizer que ele está trabalhando no time, que ele tem esse trabalho. Porque essas interferências externas acabam com o projeto. Tá? Bom, aqui, ó, o Scrum Master trabalhando para o PO. Isso aí é novidade, tá? Não tinha antes no guia do Scrum. Bom, quando o Scrum Master trabalha para o PO, ele garante que os objetivos, o escopo e o domínio do produto sejam entendidos o melhor possível pelo time. Tá? Então, vamos lá, estamos rodando a sprint, né? Aí o time está com dúvida no que tem que ser feito, é o Scrum Master que tem que falar com o PO. O Scrum Master chama o PO e diz, olha, agora enrolou uma dúvida aqui que está travando o time. Puxa o PO para tirar essa dúvida. Encontrando técnicas para o gerenciamento efetivo do backlog do produto. Tá? Ele pode apoiar, o Scrum Master, ele pode ajudar o PO a gerenciar o backlog, trabalhar junto com ele, não tem problema. Ele pode ajudar o time a entender as necessidades para ter itens de backlog do produto claros e concisos. Ele pode compreender o planejamento do produto em um ambiente empírico. Pode garantir que o PO saiba como organizar o backlog do produto para maximizar o valor. Tá? Isso aqui é quando o Scrum Master apoia o PO. Compreender e praticar agilidade e facilitar os eventos do Scrum conforme exigidos ou necessários. Ok, pessoal? Dúvidas aqui? É bastante coisa. Vamos lá. O Scrum Master trabalhando para o time de desenvolvimento. Como é que funciona isso aqui? Treinando o time de desenvolvimento em autogerenciamento e interdisciplinaridade, ajudando o time de desenvolvimento na criação de produtos de alto valor, removendo impedimentos para o progresso do time de desenvolvimento, facilitando os eventos do Scrum conforme exigidos ou necessários e treinando o time de desenvolvimento em ambientes organizacionais nos quais o Scrum não é totalmente adotado e compreendido. Esse treinar o time, muitas vezes eles viram Agile Coach, vocês já ouviram falar nisso, né? Isso é um novo nome que estão dando para o Scrum Master, Agile Coach. Né? Ele entra no time para fazer esse treinamento, tá? Para ajudar ambientes organizacionais que não têm Scrum. Então, esse treinamento aí, tem muitas empresas que estão trocando o nome, estão colocando de Agile Coach, porque tem muita gente confundindo GP com Scrum Master. Né? E aí, para não dar essa confusão, virou Agile Coach. O Scrum Master trabalhando para a organização. Só deixa eu dar uma olhadinha aqui, quantos slides eu ainda tenho. Tá, já vi. Vamos lá. O Scrum Master ajudando na organização. Aqui é ele atuando como Agile Coach, né? Então, liderando e treinando a organização na adoção do Scrum,
planejando implementações de Scrum dentro da organização, ajudando funcionários e partes interessadas a compreender e tornar aplicável o Scrum e o desenvolvimento de produto empírico, causando mudanças que aumentam a produtividade do time Scrum e trabalhando com outros Scrum Masters para aumentar a eficácia da aplicação do Scrum na organização, tá? Ou seja, tem que ajudar a organização a entender a cultura do Agile, que não é fácil, tá, pessoal? Isso aí não é fácil. Dúvidas? Tá, seguimos. Aqui eu tenho uma dinâmica só, mas eu vou pular, tá? Quais são as características de um time de Scrum? Então, a gente tem aqui, ele pode ser auto-organizado, né? Ter uma comunicação frequente, comunicação transparente, ter o tamanho certo, focado e comprometido, tem que ser entrosado, tá? Tem que trabalhar em ritmo sustentável e tem que ter uma atitude mosqueteira. De todas que eu mais gosto que estão aí, além de ser multifuncional, T-shaped é quando você tem não só uma linha de conhecimento em computação, por exemplo, mas você também tem uma linha de conhecimento em administração, em outras áreas de conhecimento, tá? Mas o que eu mais gosto daqui é a atitude mosqueteira, é um por todos e todos por um. Esse é o princípio do Scrum, tá? É o time que entrega, é o time que ajuda, não existe a bolachinha mais recheada do pacote, não existe o herói, tá? Então, todos ajudam todos, tá? Então, esse é um dos melhores princípios que eu mais gosto do Scrum. Vamos lá, time auto-organizado. Os membros da equipe se auto-organizam para determinar a melhor maneira de conseguir o objetivo da sprint. Não é o gerente de projetos ou qualquer outro tipo de gerente que deve dizer à equipe como eles devem fazer o seu trabalho. E o Scrum Master nunca deve fazer isso também. Tá? Então, tem que cuidar, tá? O time define como ele vai trabalhar. O time quebra as tarefas, tá? O time, ele tem que trabalhar junto. O GP e nem o Scrum Master tem que se meter no trabalho do time. Ele tem que ser apoio. Ele tem que ajudar a tirar o impedimento. Mas nunca dizer o que o time tem que fazer. Ó, cara, tem que fazer isso aqui. Não, o time se auto-organiza. O time tem que aprender a trabalhar junto, tá? Atitude mosqueteira, um por todos e todos por um, né? Os membros da equipe devem entender a responsabilidade das entregas é do time e não é de uma pessoa só, tá? Isso aqui tem que ficar muito claro. Os times, tá? Como é que são essas equipes que são consideradas times do Scrum? Então, os times de desenvolvimento são multifuncionais. Isso aí está no guia, tá, pessoal? Ou seja, o time possui todas as habilidades necessárias enquanto equipe para entregar o produto, para criar esse incremento no final da sprint que tu vai estar entregando aí para o teu cliente. O Scrum, ele não reconhece títulos para os integrantes, tá? Então, não tem título, não tem assim, desenvolvedor júnior, desenvolvedor sênior, né? Não existe, existe o time de desenvolvimento, tá? Então, ele não reconhece títulos que não seja de desenvolvedor, independente do trabalho que a pessoa está realizando. Então, individualmente, os integrantes do time podem ter habilidades especializadas, área de especialização, tá? Mas a responsabilidade é do time de desenvolvimento como um todo, tá? Então, isso aqui também é bem importante. E times de desenvolvimento não contêm subtimes, tá? Então, por exemplo, criar squads dentro de um time de desenvolvimento não é visto pelo Scrum. Eles não trabalham assim, tá? Então, eles não gostam de trabalhar com subtimes. Por exemplo, na Agis, no meu time já tem squads, e eu já gosto de trabalhar mais por squads. Para minha visão, funciona muito mais, é muito mais produtivo trabalhar com squads. Então, o que a gente faz? A gente pega o time e quebra em squads, né? Então, dentro do Scrum não tem isso, tá? Então, o time de desenvolvimento não contém subtimes, tá? Dedicados a domínios específicos de conhecimentos, tá? Como teste ou área de negócio. Então, aqui, quando a gente pega os times da Agis, divide em squads e diz, esse time faz front, esse time faz back, não é assim que o Scrum funciona. Então, aqui já é mais um exemplo daquele que a gente sai do by the book, né? Onde a gente está lá trabalhando, sim, usando cerimônias do Scrum, mas não é o by the book. O by the book diz para que a gente não quebre. E eu trabalhei muito em projetos da Agile que eu não quebrei os times, eu não gostava disso.
Mas outros times ágeis começaram a trabalhar e o feedback foi muito bom. E aí eu quis experimentar dentro de um dos meus times, né, de fazer por squads, e aí eu vi que funcionava muito bem, pessoal. E aí, a partir dali, eu sempre quis criar squads. Mas eu sempre deixo aberto, né? Se eventualmente o time não quer, a gente não quebra. Entendeu? Mas aqui no guia não pode criar subtimes. Alguém quer comentar alguma coisa? Oi, Vinícius, pode falar. Eu tenho uma dúvida, então, tipo, sobre a ótica do Scrum, todo mundo é meio full stack, assim? Eu não entendi muito bem isso. Sobre a ótica do Scrum, todo mundo é full stack. Todo mundo faz tudo. Que doideira. É isso aí. Tá bom. Obrigado. Por isso que as empresas não colocam, não seguem tanto a risca, né? Entendeu? E aí tu acaba tendo dentro do time um QA, um designer, né? Os devs, e ali todo mundo trabalha junto para entregar realmente o incremento do Scrum. Mas não é isso que ele fala, tá bem claro aqui, né? Ó, time de desenvolvimento são equipes multifuncionais que têm todas as habilidades para entregar o incremento. Tá? Mas, na prática, não é full stack. O pessoal não contrata full stack, né? Acaba que tem, assim, o seu time interno, né? Vocês conhecem alguma empresa que todo mundo é full stack dentro do time de Scrum? Eu não conheço. Nunca ouvi falar. Eu também não conheço. A minha... a gente é quase que um Scrum, mas todo mundo é full stack. Tá, mas quando tu diz quase um Scrum, o que é o quase? Porque a gente não segue exatamente tudo. Por exemplo, não tem dailies. A gente faz uns checkpoints ali, tem 2 na semana. Entendeu? Então, assim, usa algumas cerimônias, né, algumas práticas, mas não usa o Scrum by the book, né? Não usa tudo, né? O que eu não acho ruim, tá, André? Não acho ruim. Eu acho que a empresa tem que se adaptar à sua demanda. Se ela está trabalhando bem, produtiva, né? Maravilha, não vejo problema nenhum. Sim. Mais alguma dúvida, pessoal, que vocês queiram colocar? Tá, então vamos seguir aqui. Ainda sobre o time, tá? O tamanho ideal do time de desenvolvimento é pequeno o suficiente para se manter ágil e grande o suficiente para completar um trabalho significativo dentro da sprint. Menos de 3 integrantes no time diminuem a interação e resultam em um menor ganho de produtividade. Então, já está aqui uma indicação, né, de não ser menos de 3. Times de desenvolvimento menores podem encontrar restrições de habilidades, né? Claro que daí quanto mais pessoas dentro do time, mais habilidades tu tem, gerando um time de desenvolvimento incapaz de entregar um incremento potencialmente liberável. Havendo mais de 9, é exigida muita coordenação, tá? Então é isso aqui, ó, de 3 a 9 que eles querem. Eu até achei que era um pouquinho mais. Times de desenvolvimento grandes geram muita complexidade para que um processo empírico seja útil. Os papéis de PO e Scrum Master não são incluídos nessa contagem, a menos que eles também executem o trabalho do backlog da sprint, o que eu particularmente acho um horror. Eu acho que Scrum Master e PO não podem trabalhar no desenvolvimento, tá? Minha opinião pessoal. Mas existem empresas que eles acabam trabalhando. Dúvidas aqui? Então, de 3 a 9, né? Integrantes, que é o que indicado. Dúvidas? Então, seguimos. Vamos agora ver o framework do Scrum. Então, aqui a gente vai passar por todos eles, tá? Produto Backlog, Grooming. Aqui o Grooming é que mudou o nome, tá, pessoal? Tem que essa figurinha em 2012. O Grooming agora é chamado de Refinement. Então, tem Sprint Planning, Sprint Backlog, Daily, Sprint Execution. O incremento propriamente pronto para subir em produção, a Sprint Retrospectiva e a Sprint Review. Então, vamos ver cada um dos itens conforme o guia do Scrum para a gente colocar na certificação. Vamos lá. Aqui é aquela figurinha inicial, né? Então, vamos começar com cada um deles, então. Quais são os eventos do Scrum? Tá? Eventos prescritos são usados no Scrum para criar uma regularidade, né? Ou seja, né, tu ter lá, poder rodar, né? Ter uma rotina de entregas, né? Dentro da tua sprint. E minimizar a necessidade de reuniões não definidas no Scrum. Todos os eventos são eventos time boxing. O que é um time box? Time box é uma caixa de tempo.
né? Então, por isso que a gente sempre combina com o cliente. Qual vai ser o tempo da tua sprint? 1 semana? 2 semanas? 1 mês? Definindo isso, significa que a tua time box é de 1 mês, então tu não pode mais mexer, tá? Então, tu acaba dizendo que ela tem uma duração, de tal modo que todo evento tem uma duração máxima. Então, tu define a time box. Eles usam muito esse conceito de time box, tá? Qual é a time box da sprint? É 2 semanas. Uma vez que a sprint começa, a sua duração é fixada e não pode ser reduzida ou aumentada. Então, no guia do Scrum diz, tem um feriado? Paciência, tem um feriado. Tu não pode jogar para frente ou para trás para ter X dias úteis, entendeu? Tá? Se tu definir 2 semanas, é 2 semanas. Tu já coloca lá nas agendas quando que vai ser reunião de planejamento, quando que vai ser reunião de entrega. Tu não pode ficar mexendo nesses cronogramas. Tanto que, geralmente, quando tu tem um projeto de 10, 15 sprints, tu já aloca tudo, entendeu? Tu já marca todas as reuniões, já deixa tudo fixado nos cronogramas, porque o teu time box é fechado. Professor, e quando não dá para entregar nas 2 semanas? Não entrega, Felipe. Não joga para a entrega. próxima? Renegocia com o cliente. Tu vai para a reunião de entrega, tá? Não conseguiu fechar a sprint. Tu vai chegar para o teu cliente e vai dizer, olha, essa é a reunião de entrega, infelizmente a gente não conseguiu entregar essa parte essa OS que tu gostaria. Aí, junto com o cliente, vocês definem. A gente continua essa OS entra essa OS na próxima sprint, ou tem alguma outra que tem um valor melhor para o negócio e a gente desprioriza, entendeu? Aí também tu tem que analisar quando tu está entregando, o quanto tu está entregando. Por exemplo, a gente entregou muito, tá pronta a OS. Ela só tem alguns débitos técnicos ali, um campinho que falhou, entendeu? Então, muitas vezes o cliente pode aceitar, considerando que aqueles bugs que ficou pendentes entram na próxima sprint. Então, são acordos que vai se fazendo com o cliente. Qual é o perigo disso? Tu vai acumulando débito técnico, que no final atrapalha muitas outras sprints, entendeu? Então, assim, Sim. Tem que analisar. Mas esticar o prazo da sprint é o que a gente nunca deve fazer, tá? Tu tem que Porque o que aconteceu? Na reunião de retrospectiva, tu vai chegar para o time e vai dizer, olha, pegamos mais o S do que a gente conseguiu entregar. Então, na próxima, a gente tem que pegar menos. O time tem que conseguir achar a produtividade dele, a velocidade dele, entendeu? E apanha bastante, tá? As primeiras sprints são terror. Primeira, segunda, terceira, quarta, lá na quinta, sexta, ele começa a não errar mais, tá? Então, é bem comum, assim, as primeiras 4, 5 sprints são sprints que tu vai conhecendo o time, vai conhecendo velocidade. O problema todo é que quando a gente está dentro de uma organização, muitas vezes o teu projeto só tem 6 sprints, né? E aí é que fica mais complicado. Tá? Eu já trabalhei em projetos que foram vendidos por sprints. Sim. E aí chega no final, não consegue finalizar. E aí acaba dando prejuízo. Ou dá prejuízo, ou negocia com o cliente mais uma sprint. Ou a empresa arca com prejuízo. E precisa ir para a produção no final de toda a sprint? O que acontece, tá? Vou dizer na prática. Porque na prática não acontece. Não. Na prática não acontece. Por quê? Porque o produto final é o produto que vai para a loja, né? E o produto que vai para a loja tem que estar testado, homologado, porque foi o que o cliente comprou, certo? Funciona assim. Então, assim, o que geralmente tu faz, né? Tu tem aquele incremento, aquela parte do incremento pronto. O ideal é tu ter um ambiente de homologação, onde tu coloque aquilo no ambiente de homologação, e no ambiente de homologação o teu cliente aprove aquela tua sprint, né? O problema é que tem muita empresa que não tem ambiente de homologação. E aí não acaba ficando tudo nos devs, né, no ambiente de desenvolvimento, para daí no final fechar o pacote e subir para a loja, se for o caso de aplicativo, né? Mas a gente tem muitas realidades diferentes. Pode seguir, professor. Obrigado. É isso aí. Tá, eventos do Scrum. Sprint, planejamento da sprint, reunião diária, revisão da sprint, retrospectiva da sprint, tá? Então, esses são os eventos do Scrum. Então, vamos lá. Sprint. Coração do Scrum é a sprint, né? Ou seja, um time box de 1 mês ou menos, durante o qual um pronto incremento de produto potencialmente liberável é criado. Tu vê, né, Felipe, que é o que está no guia, tá?
Então, quando for fazer a certificação, é no guia, não é o do dia a dia da empresa. Senão, tu não vai ser com a certificação. Tá? Mas é isso mesmo aqui. Para o guia, né, quando tu termina uma sprint, tu tem uma parte do produto potencialmente liberável. Tá? Sprints têm durações consistentes ao longo de todo o esforço de desenvolvimento. Uma nova sprint inicia imediatamente após a conclusão da sprint anterior, né? Por quê? Porque são ciclos, né, pessoal? Então, não dá para fazer assim, terminou a sprint, agora a gente tem 2 dias de folga, e daqui a 2 dias a gente começa uma outra. Não, não é assim que funciona, tá? É uma sprint seguida de outra sprint, seguida de outra sprint, seguida de outra sprint. Por isso que é muito importante o time entender a sua velocidade, né? Porque senão aí fica complicado. As sprints contêm e consistem de um planejamento da sprint, reuniões diárias, o trabalho de desenvolvimento, a revisão e a retrospectiva. Durante a sprint, não são feitas mudanças que possam pôr em perigo o objetivo da sprint, né? As metas de qualidade não diminuem e o escopo pode ser classificado e renegociado entre PO e o time de desenvolvimento quanto mais for aprendido, tá? Aqui, vamos lá. Está no meio de uma sprint, já aconteceu várias vezes comigo. Está no meio de uma sprint. Aí o cliente resolve que nessa sprint tem que entrar uma OS nova, porque é por causa do negócio, tem que entrar, isso a gente sabe o que acontece. Aí tem que ter um Scrum Master forte, tá? E um PO forte que negocie. O que eu já trabalhei dentro dos meus projetos? Trabalhava assim, ó. O cliente chegou junto com o PO e, ó, tem que entrar essa OS, tem que entrar uma OS. Tá, então vamos ver. Qual é o esforço dessa OS? É parecida com essa aqui, né? Então, a gente primeiro vê se consegue fazer uma troca. Tira uma OS e coloca outra no lugar, tá? Incluir o S dentro da sprint, cuidado. Se faz isso, tá aumentando o escopo da sprint, eu acho um perigo. Então, sempre negociar, tá? Negocia com o cliente. Olha, a gente tira essa e coloca essa, tá? E o que a gente fazia também, a gente avaliava a meta da sprint. Por exemplo, eu tenho uma meta de entregar o carrinho do e-commerce, vamos supor assim, tá? O carrinho de compra do e-commerce. Então, se o cliente vinha com uma OS que ele queria muito, né? Só que a gente não conseguia tirar outras, porque todas elas eram focadas na meta, a gente derrubava a sprint. Tá? O que é derrubar a sprint? Para tudo e começa tudo de novo. Faz uma reunião de planejamento, o cliente escolhe de novo as sprints e a gente começa outra sprint. Foram poucos casos que eu tive de derrubar sprint, tá? Mas eu já derrubei algumas sprints junto com o cliente, tá? Que ele queria uma coisa dentro da sprint, só que não tinha nada a ver com a meta, e a gente parou tudo e criou uma nova sprint para ele. Tá? É raro, mas acontece, tá? Então, a gente tem que estar sempre negociando. Negocia. O cliente quer uma outra OS dentro da sprint, negocia com ele para tirar ou para trocar alguma OS. O que mais? A sprint. Tá? Cada sprint pode ser considerado um projeto com um horizonte não maior que um mês. Como os projetos, as sprints são utilizadas para realizar algo, e cada sprint tem uma meta do que é para ser construído, um plano previsto e flexível, que irá guiar a construção, o trabalho e o produto resultando em incremento. Aqui eu gostei muito quando o guia do Scrum trouxe a palavra projeto, né? Não tinha lá nas primeiras, né? E a gente aprendeu o que é um projeto, né, pessoal? Projeto, então, é o quê? Um empreendimento único, com início e fim, que entrega um produto ou resultado exclusivo. E aqui eles consideram, ó, cada sprint pode ser considerado um projeto, né? Ela tem um escopo que tem que entregar, tu tem um início e fim, que pode ser de 15 dias, pode ser de 30, depende da sprint, né? Então, ele traz esse conceito de projeto aí para dentro das sprints. Eu achei bem legal isso aí. E uma sprint pode ser cancelada antes do time box da sprint terminar, tá? Que foi aquele caso que eu comentei com vocês. Daqui a pouco se perdeu a meta, né? A meta não está sendo alcançada por algum motivo, então para tudo e faz de novo uma nova sprint. Planejamento, tá? Agora a gente está entrando ali na reunião de planejamento. Reunião de planejamento, ela serve para te responder 2 perguntas. O que pode ser entregue na sprint e como o trabalho vai ser feito, tá? Então, o que pode ser entregue é o PO. O PO traz as user stories que ele gostaria de colocar dentro daquela sprint. Negocia com o time, tá? E depois o time, numa segunda parte da reunião,
quebra as tarefas para poder entregar o que foi pedido. Então, vamos lá. O item 1, o que pode ser entregue como resultado? Então, o time de desenvolvimento trabalha para prever as funcionalidades que serão desenvolvidas durante a sprint, e o PO debate o objetivo que a sprint deve realizar e os itens de backlog do produto que, se completados, atingirão o objetivo da sprint. No 2, como o trabalho vai ser realizado? Então, tendo definido o objetivo da sprint, selecionados os itens do backlog, o time decide, tá, pessoal? Isso é bem importante, né? O time aqui se auto-organiza, né, para construir essas funcionalidades durante a sprint e transformá-las em um incremento de produto pronto. Os itens de backlog do produto selecionados para a sprint, junto com o plano de entrega, é chamado backlog da sprint, né? Então, a gente tem ali o backlog, sempre tem dois backlogs, backlog do produto e backlog da sprint. Backlog do produto, tudo que o PO quer priorizado. Backlog da sprint, o que saiu desse backlog, né? No caso de user stories, que a gente acaba usando mais, quais são as user stories que vão entrar dentro da sprint. Então, essas user stories que estão dentro da sprint são chamadas backlog da sprint. Daily Meeting. Aquela famosa reunião diária, tá? O guia do Scrum tirou a reunião em pé, eles não chamam mais de reunião em pé no último guia, eles só chamam de reunião diária, né? Então, é um evento com time box de 15 minutos, tem time box também, tá? É realizada todos os dias e o time de desenvolvimento usa essa reunião para inspecionar o progresso em direção ao objetivo da sprint e para inspecionar se o progresso tende na direção de completar o trabalho do backlog da sprint. Aqui tem algumas ferramentas que a gente usa, que é o gráfico de burn down, né? Na Agile a gente não tem usado o gráfico de burn down, mas o gráfico de burn down, tu pode contabilizar, por exemplo, o número de tarefas que tu tem que desenvolver para entregar a sprint, ou o número de horas, né? E aí tu vai acompanhando o que está sendo entregue e tu coloca no gráfico. Se tu está acima do gráfico, tu está atrasado. Se tu está embaixo do gráfico, tu está dentro do teu prazo. A daily, então, geralmente a gente responde o que eu fiz dessa última reunião, o que eu pretendo fazer, e se eu estou tendo algum impedimento. Aí, a gente tem a revisão e a retrospectiva, mais eventos aqui do Scrum. Revisão da sprint. O time mostra para o PO o que foi feito e o que não foi feito. Viu? Aqui entra, Felipe, ó. Se eu não sei se foi o Felipe que me perguntou, que trouxe essa questão, mas o time não conseguiu entregar, não interessa, a sprint ela é time box, tá? Então, isso também, assim, se o pessoal começa a desrespeitar muito essa questão de time box, tudo já não está mais usando o Scrum direito, né? Porque daí já bagunçou até o by the book, né? Já bagunçou até as cerimônias. Então, aí tem que cuidar para não virar bagunça, né? Então, assim, tem o time box, é 15 dias. Não conseguiu fazer em 15 dias, tem que apresentar para o cliente igual, entendeu? Tem que chegar ali na humildade e dizer, olha, infelizmente não deu, a gente orçou errado, a gente achou que o time conseguia trabalhar 7 user stories, só conseguimos entregar 5, e isso a gente passa na Agis também, né, pessoal? A gente acaba passando essa dificuldade na Agis nos projetos. O que eu tenho visto muito, né, dentro da agência, é que a gente está conseguindo trabalhar com os release plan, né? Não é todo projeto que está fazendo, mas pelo menos nos meus ali, eu estou tentando fazer já um mapeamento das 4 sprints e o que cabe em cada uma, né? Então, a gente já tem uma visão geral do projeto, assim. Então, se a gente atrasa um e joga para o próximo, a gente já tem que cuidar porque o nosso mapeamento está feito, né? E isso ajudou bastante, assim, o estresse assim, das entregas e tudo mais para o time. Foi bem legal isso aí, e tem funcionado bem. Bom, retrospectiva, então, o time para e identifica pontos positivos e pontos a melhorar que ocorreram na sprint. Isso a gente também roda bastante. Na revisão da sprint, tá? Quais são os elementos que tem na revisão? Os participantes incluem o time Scrum e os stakeholders chaves convidados pelo PO, tá? E isso acontece bastante dentro das empresas, porque tu tem o PO e tu tem o cliente, então tu traz o cliente para participar da entrega. Geralmente é assim que acontece, né? Então, na Agis a gente traz também os clientes, né? E quem acaba fazendo um pouco de PO e de Scrum Master é o gerente do projeto, né? Por isso que o gerente do projeto na Agis é muito mais que o Scrum Master, né? O gerente do projeto também é o PO.
ele cuida do negócio como um todo. E é assim que funciona em empresas que só tem gerente de projeto, tá? O gerente de projeto olha o projeto como um todo, olha o escopo, olha tudo, tá? Aqui, ó, o PO esclarece quais itens do backlog foram prontos e quais não foram prontos, né? Ou seja, o que deu certo, o que deu errado na sprint. O time de desenvolvimento discute o que foi bem durante a sprint, quais problemas ocorreram e como esses problemas foram resolvidos. E o time de desenvolvimento demonstra o trabalho que está pronto e responde às questões sobre o incremento. O PO discute o backlog do produto tal como está. O resultado da revisão da sprint é um backlog de produto revisado, que define os prováveis itens de backlog da próxima sprint. Retrospectiva. Aqui é a oportunidade para o time inspecionar. Viu como tem essas questões assim de inspeção, né? A gente acha que não tem processo dentro do método ágil, mas tem muito processo. Muito bem, qual é o propósito, então, da retrospectiva? Inspecionar como a última sprint foi, em relação às pessoas, relacionamentos, processos e ferramentas. Viu, pessoal? Relacionamentos, ó. Então, quando a gente está lá rodando aí a nossa retrospectiva, tem que falar o que não deu certo, inclusive com as pessoas, tá? Eu sei que tem, às vezes, fica ali, não vou falar mal do meu colega, né? Mas é na hora a hora da retrospectiva é a hora de falar, né? Eu criei lá, nos projetos que eu tenho, uma coluninha chamada empurrãozinho. Tem funcionado super bem, tá? Porque o pessoal não se sente tão chateado. A gente diz que o empurrãozinho é quando a gente sabe que tem gente no time que pode se dar mais, no sentido assim de tem qualificação, pode ajudar mais, mas por algum motivo ele não conseguiu trabalhar bem na sprint. Então a gente brinca e coloca na figura do empurrãozinho e tem funcionado bem, assim, o pessoal não tem ficado chateado. Porque relacionamento é uma coisa complicada, né? A gente tem que falar, se um dev não está trabalhando o suficiente na sprint, tem que chegar para ele e tem que dizer, olha, cara, o que aconteceu que essa sprint não trabalhou bem, né? E isso a gente tem que fazer na retrospectiva. Próximo ponto, identificar e ordenar os principais itens que foram bem e os potenciais melhorias e criar um plano para implementar melhorias no modo que o time Scrum faz o seu trabalho. No final da retrospectiva, o time Scrum deverá ter identificado melhorias que serão implementadas na próxima sprint. Fechamos todas as cerimônias, tá? Alguém ficou com alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Tranquilo não, gente. Eu sei que tem bastante material, mas é porque é para certificação, tá? Se fosse só uma aula de metodologia, eu com certeza ia tirar, assim, algumas coisas. Mas eu acho importante porque tem que estar aqui, porque é exatamente o que está no guia. Vamos lá. Artefatos do Scrum. Backlog do produto, backlog da sprint e incremento. Isso aqui cai direitinho, né? Porque backlog do produto e sprint é fácil identificar. Agora, o incremento, a gente às vezes esquece que ele é um artefato do Scrum. Então, vamos lá. Backlog do produto é uma lista priorizada e ordenada do que tem que ser feito, né? Quem faz é o PO. Incluindo seu conteúdo, disponibilidade e ordenação. Lembrando que o PO deve ter transparência no seu backlog, ou seja, ele não pode esconder backlog do time. O backlog tem que estar disponível para que todo mundo do time possa acessar. Backlog da sprint é um conjunto de itens do backlog do produto que foram para a sprint, né, juntamente com um plano para entregar o incremento do produto e atingir o objetivo da sprint. O backlog da sprint é a previsão do time de desenvolvimento sobre o qual funcionalidade estará no próximo incremento e sobre o trabalho necessário para entregar essa funcionalidade em um incremento pronto. O que é um incremento, então? Soma de todos os itens do backlog completados durante a sprint. Eu peguei as USs, rodei 4, vou entregar todas as minhas 4 Ss. Então, o meu incremento é aquelas 4 Ss que eu estou entregando no final da sprint, colocando em produção. Ao final da sprint, um novo incremento deve estar pronto, o que significa que deve estar na condição de ser utilizado e atender à definição de pronto do time de Scrum, que é o definition of done, né? A gente tem o definition of ready e o definition of done. Depois eu passo para vocês o que é. O incremento, então, é uma parte principal inspecionável de trabalho pronto que suporta empirismo no final da sprint. Definição de pronto, tá? É o definition of done, né? A gente tem o definition of ready e o definition of done. O que é definition of ready?
Definition of Ready é quando a US ela está bem entendida e todo mundo sabe o que tem que ser feito, ou seja, ela está ready para entrar na sprint. O que é o Definition of Pronto, Definition of Done? É quando aquilo que estava, aquela US que estava na sprint, ela está pronta para ser considerada um incremento, tá? Ou seja, ela está pronta para ser colocada em produção, digamos assim. Então, isso é o Definition of Done. Então, tem algumas regras, né? Os POs, geralmente, em conjunto com o time, escrevem as regras, né? Que são para que os critérios de um Definition of Ready, os critérios de Definition of Done. Ferramentas, estou terminando, pessoal. Ainda temos 8 minutos, tá bom. Existem várias ferramentas aí que a gente pode utilizar, né? Geralmente o Kanban se usa bastante, isso não é do framework, tá? Isso é fora. Mas geralmente a gente usa muito o Kanban para dar visibilidade para o time do que está sendo feito. Dentro do Kanban a gente usa o avatar e o gráfico de burn down. Então esse aqui era um Kanban do meu time, tá? Então era um time de futebol, que eu era Scrum Master. A gente era um time grande, tá? A gente era um time de mais de 9 profissionais, então a gente pegava bastante user stories, ó. As nossas user stories, o PO colocava no computador e imprimia para a gente poder colocar no quadro. Todo mundo gostava muito de trabalhar com os quadros em branco, a gente não gostava muito do Trello. Então, a gente fazia todas as dailies na frente desse quadro, tá? O que a gente fazia, né? No planejamento, então, a gente definia com o PO quais as USs que iam entrar dentro da sprint, e depois, né, na segunda parte do planejamento, a gente quebrava nas tarefas, ó. Então, o nosso burn down era a quantidade de tarefas por user stories. Então, a gente somava. A gente contava aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá, 70 tarefas. Então, a gente colocava aqui no nosso gráfico que a gente tinha 70 tarefas. No final de cada daily, a gente dizia, olha, fizemos 5 tarefas, então tu diminuía 5. E ia plotando aqui dentro do gráfico, tá? Então, tu pode ter o gráfico por tarefas, por entregas e assim por diante, tá? O gráfico do burn down se combina como se quer trabalhar. Então, era o to-do. Quem estava disponível, e aí entra essa questão de ser full stack, de ser interdisciplinar, eu estou liberada para essa tarefa, então eu puxava essa tarefa para mim e colocava o meu avatar, tá? Então, aqui eu tinha um avatar, ó, tinha um outro avatar. Significa que essa pessoa está fazendo essa tarefa. Então, se eu fosse fazer alguma outra tarefa, eu levantava da minha cadeira, ia lá e pegava a tarefa para mim e colocava no doing, tá? Geralmente, a gente fazia isso na daily. Na daily, a gente atualizava, ó, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? E aí, por isso que não tem comando de controle, né? Porque o PO, ou o Scrum Master, ele não vai perguntar para o time o que ele fez, ele vai olhar o Kanban. Ele vai olhar e pelo burn down, pelos doing, pelos to-do, ele já enxerga o que está feito, o que não está feito, assim por diante. E a gente tinha aqui, ó, impedimentos. Se alguém estava impedido, já colocava um post-it ali. USs canceladas, né? Tinha aqui também, ó. Esse aqui eu não consigo ler. Tarefas feitas, eu acho. Avisos, tarefas extras. Se tinha alguma tarefa que não tinha sido mapeada, a gente colocava ali. E aqui eu me lembro também, foi um e-mail que a gente ganhou de um dos vice-presidentes da empresa, agradecendo e homenageando o nosso time pela nossa qualidade. Então, a gente imprimiu e colocou aqui, que a gente ficou bem feliz. Tá? Então, esse aqui era um dos quadros, ó. Tinha também, esse aqui era o meu time de futebol. Tinha outros times, ó, o time Inca, era um time com bem mais user stories, ó, o time era pequeno, ó, tinha só 5 pessoas. Data de review. O que é isso aqui, pessoal? Ó, isso aqui é uma EAP, viu? Se dizem que não usa EAP em métodos ágeis, usa assim, ó, tá aqui, ó. É a EAP com as user stories que eles iam entregar. Né? Tinha o checklist, ó, esse aqui era o burn down, impedimentos que se colocava e assim por diante, tá? Aqui durante a daily, ó, pessoal trabalhando, né? E era isso. Que horas tem? 18h55. Muito bem. Isso é todo o material da certificação, tá? A nível de guia de Scrum e tudo mais. O que mais que a gente tem? Que eu tenho ainda 5 minutos, vou passar para vocês. A gente tem o glossário do Scrum, tá? Então, olha só, eu vou compartilhar aqui.
Vai só um pouquinho. Um minutinho. Ó, eu vou compartilhar para vocês onde vocês já acham os guias do Scrum. Olha só que legal. Esse aqui são os guias do Scrum, ó. Para ver o site ali. scrumguides.org, tá? Então, aqui você tem, ó, o guia oficial online. Você pode baixar em inglês e você pode escolher as línguas, tá? Esse aqui são os dois criadores do Scrum. E aqui você vem, ó, selected, ó, tudo isso aqui são as línguas que estão traduzidos do Scrum, ó. Então, o guia está na versão, ó, de 2020. Tem alguns guias, ó, 2017. Então, vamos pegar aqui, ó, Português Brasil, ó, novembro de 2017. Quem traduz, geralmente, é o Fábio Cruz, que é aquele autor do livro Scrum e PMBOK Unidos no Gerenciamento de Projeto. Tá? Então, aqui são todas, dá para até escrever para eles, ó, se quiser. Aí, tu clica em cima e baixa a última versão aí do guia do Scrum, tá? Então, tem tudo aqui certinho, as versões de PDFs, as comunidades, né? Isso aqui são as comunidades que traduzem. Aí tem as versões de PDF, tem tudo isso aqui tem dentro do guia. Deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês agora o glossário. Ah, não abriu. Prof, pergunta que não quer calar e o link para a certificação, ela tem que dar esse daí, né? Não, vou dar na aula que vem, ora. Então, a gente vai fazer na aula. Ó, esse aqui também é o link da Agile Aliança, que tem várias coisas aqui bem legais também. E aqui tem vários links aqui, ó, do Manifesto Agile, dos 12 princípios, esse que eu passei para vocês, e aqui do glossário, ó. Esse glossário tá lá como material para estudar para certificação, tá? Mas ele traz mais o que é cada um, ó. Tá? Backlog, o que é Backlog Grooming, ó, que virou Backlog Refinement, que eu comecei com vocês, o que é BDD, Burn Down Charter. Então, aqui ele traz aí uma série de explicações, ó, o Invest, que usa nas User Stories, Kanban, Kanban Board, Lead Team. Então, aqui tem mais umas linguagens que são utilizadas. Certo? Mas vamos lá, como eu falei para vocês, pessoal, é aula intensa de matéria, né, de conteúdo para a gente tirar a certificação. A maioria do pessoal que fez certificação conseguiu tirar na minha disciplina do semestre passado, tá? Então, façam, porque eu acho que é bem legal para vocês. Estou deixando a aula que vem disponível. A aula que vem eu vou liberar o link, vou ensinar onde tira a certificação. Te acalma aí, Pedro, que a aula que vem já sai com a certificação. E quem for tirar depois da aula que vem, tem que me mandar. Manda para o meu e-mail, alessandra.dutra@pucrs.br, tá? Que daí eu já vou fazer a minha planilha para poder dar um ponto para vocês no trabalho T1. Vamos lá, pessoal, dúvidas? Dúvidas? Daí façam uma revisão, né? Pelo menos assim um pouquinho antes da prova, uma meia hora antes da aula da semana que vem, deem uma olhada no material, né? Deem uma lida de novo ali para fazer a prova mais fácil, tá bem? Você sabe a quantidade de questões que tem, mais ou menos? Não sei, mas dá para fazer uns 40 minutos a prova. Ah. Acho que não são muitas, não. De cabeça agora eu não sei. Mas leva em torno de 40 minutos. O pessoal levou em torno de 40 minutos na aula passada, no semestre passado. Bem tranquilo, dá para fazer dentro do horário da aula. E se falhar, quanto tempo para poder fazer de novo? Eu acho que eles liberam para fazer de novo rapidinho, Lucas. Tá? Porque teve algumas pessoas que não conseguiram de primeira. Acho que deu um dia, depois estudaram, foram de novo e conseguiram.
Tá? Então, ele não tem assim, ele não bloqueia se tu não conseguir passar de primeira, ele deixa tu fazer de novo. Aí dá para consultar também, né? Dá, é uma prova com consulta, né, pessoal? Baixa o guia do Scrum, o meu material, que vai tranquilo. Tá? Prof, se não passar na do Scrum, pode ser outra certificação? Não, para minha Ah. aula, não, só Ah, essa. Eu quero que vocês tirem a certificação, coloquem no LinkedIn, entendeu? Isso vai ser legal para vocês, tenho certeza. Certo, pessoal? 19h01, fechamos a aula. Muito obrigada pela presença e até quinta para a gente tirar a certificação, tá? valeu, prof, obrigado. Um abração, professor. valeu. Até Até mais. quinta. Tá, tchau, tchau.